Olá, hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 8 de Daniel. É um capítulo com muitas informações interessantes, inclusive pertinentes até o nosso dia de hoje. Nós vimos no capítulo 7 que havia um poder, o quarto animal, sobremodo forte, e aquele poder se misturava com questões religiosas, porque ia mudar os tempos e a lei de Deus, ia proferir palavras contra Deus, ia magoar os santos de Deus. Nós temos aqui quase que as mesmas atividades reproduzidas em Daniel capítulo 8. Eu leio aqui a partir do verso 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. É interessante aqui que há uma linguagem referente ao santuário, né? Sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Quando nós estudamos o santuário, nós vamos ver que uma das funções principais do santuário era o sacerdote receber a oferta pelo pecado do ofertante, né? Então o ofertante trazia a sua ovelha, o sacerdote pegava uma tigela, o pecador colocava suas mãos sobre a cabeça da ovelha, simbolicamente transferindo seus pecados para a ovelha, ele próprio cortava a garganta da ovelha e o sacerdote recolhia aquele sangue. E quando o sacerdote oficiava no santuário, aquele pecado havia sido confessado, né? Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, o perdão dos pecados era um dos pontos fundamentais do santuário. E aqui está dizendo que esse poder tirou isso do santuário, ou seja, derrubou o santuário de Deus. Em outras palavras, Cristo é nosso sumo sacerdote. É a Ele que nós devemos levar as nossas confissões para que Ele as receba e confesse as nossas confissões ao Pai. Cristo é o nosso sumo sacerdote, é o nosso advogado e só Ele tem poder para perdoar pecados e para receber as nossas confissões. Mas esse poder retratado aqui diz que ele estabelece uma outra forma. Ele diz que um ser humano pode receber os pecados e perdoá-los. Ou seja, o ser humano recebe as confissões e perdoa os pecados. É isso que aqui o texto está dizendo. Ou seja, tira a pessoa, o pecador, do caminho que a Bíblia traz, do que seria correto, indicar para que essa pessoa confesse seus pecados a Jesus. Ao invés de eu fazer isso, eu ensino a pessoa a confessar a um sacerdote, a um outro ser humano. A parte de que cresceu até o exército dos céus, alguns do exército do céu e das estrelas lançou por terra e os pisou, ela é muito clara quando você compara com a história. Estrelas aqui está no sentido de povo de Deus, de pregadores do evangelho. E o sentido de pisar aqui é os matar, literalmente. Quantos cristãos foram mortos nas arenas dos leões, foram mortos em fogueiras, perseguidos pela então chamada Santa Inquisição? Nós sabemos que de santa não pode ter nada, porque Cristo, que é o fundador da igreja, nunca disse para nenhum de seus discípulos e nenhum de seus seguidores matar alguém, torturar alguém por qualquer motivo que fosse. Quando ele estava ali sendo agarrado pelos soldados, Pedro puxa da espada, corta a orelha de um deles, o que Jesus faz? Ele vai e faz um milagre, ele reconstitui a orelha daquele soldado. Então, não pode se afirmar que essa prática de torturar pessoas, de matar pessoas, é um ensinamento de Jesus. E a Idade Média nos mostra, a história nos mostra quantas atrocidades foram feitas em nome de Deus, como se fosse
como se fossem ordenadas pelo próprio Deus. Aqui, meus queridos, nós não estamos querendo desrespeitar a crença de nenhum de vocês. Porém, as características desse chifre pequeno, retratado em Daniel 7 e com mais detalhes em Daniel 8, demonstra as atividades do catolicismo, que ensina que as pessoas devem confessar os seus pecados a um ser humano e não a Cristo. Ensina que um ser humano que é considerado como se fosse Deus pode perdoar pecados. É esse ensino, é esse poder religioso que matou milhares de cristãos na Idade Média. Porém, essa mensagem desse Daniel 8 é uma mensagem de esperança, porque Deus viria e faria justiça. O verso 14 responde uma pergunta: mas até quando vai acontecer isso? E ele diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Até 2.300 anos e o juízo vai começar. E nós cremos que o juízo de Deus já está em andamento. E o juízo de Deus vai trazer a recompensa para aqueles que andaram em seu caminho, mas também para aqueles que mataram o povo de Deus, que fizeram mal ao povo de Deus, que proferiram palavras contra ele. Eu espero que vocês continuem estudando as profecias, porque ela tem mensagens extraordinárias para vocês. Que Deus os abençoe.